Os monges Shaolin, conhecidos por suas habilidades marciais lendárias e a prática do Kung Fu, têm uma história rica e fascinante que remonta a séculos na China. Esses guerreiros espirituais desenvolveram um sistema de treinamento único que vai além do aprimoramento físico, incorporando elementos de espiritualidade, disciplina e autodisciplina. Neste vídeo exploraremos as origens dos monges Shaolin, destacando sua filosofia, rotinas diárias e técnicas marciais. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para que você possa acompanhar todas as nossas novidades. O Templo Shaolin é o famoso mosteiro budista localizado na vertente ocidental do Monte Song, na província de Henan, na República Popular da China. Nele, viveu no século VI o 28º patriarca budista, Bodhidharma. No templo, Bodhidharma criou o estilo Shan do budismo, bem como o estilo Shaolin de Kung Fu. Shaolin, traduzido do chinês, significa espessa floresta da montanha Shaoshi. A montanha Shaoshi é uma das duas que formam o Monte Song, ou Jovem Floresta. O templo Shaolin foi construído em 495 pelo imperador Xiao Wen da dinastia Wei do Norte entre os anos de 386 e 557, para abrigar o mestre indiano Batwo, que veio a ser o primeiro abade do mosteiro. Nesta época, muitas pessoas se converteram ao budismo, não tanto pela religião em si, mas mais para fugir das obrigações para com o imperador, pois as leis da época permitiam, aos convertidos, seguir apenas a Buda e a espiritualidade. Já existiam traços de marcialidade entre os monges budistas. Esses traços se tornaram fato no ano de 520 com a chegada do monge indiano Bodhidharma, também conhecido como Tamo em chinês e Daruma Taishi em japonês. Bodhidharma passou 9 anos meditando na caverna do Pico Wuru, atrás do mosteiro Shaolin. Visando a fortalecer os monges que estavam debilitados devido a longas horas meditando, Bodhidharma lhes ensinou exercícios que se tornariam a arte marcial do Kung Fu Shaolin. Bodhidharma também lhes ensinou técnicas de meditação que viriam a constituir a escola Shan de budismo. Os treinamentos no templo eram bem severos, com várias horas de meditação e treinamentos de luta, o que tornava os monges armas com total domínio da mente e do corpo. Tudo começava com crianças entre 7 e 12 anos, esperando por dias na frente do portão do templo. As que ficavam então, depois de entrar, passavam por vários testes de comportamento, paciência e humildade. A época de ouro do mosteiro foi durante a dinastia Tang, entre 618 e 907. No início do século VII, um grupo formado por 13 monges do mosteiro salvou o futuro imperador da dinastia Tang, Li Xinmin. Em recompensa, quando este alcançou o poder, efetuou generosas doações ao mosteiro Shaolin. Em 1733, os Manchus, que já haviam invadido a China e tentado invadir o templo anteriormente, conseguiram subornar um monge e este traidor envenenou a água e incendiou o templo, dando a oportunidade para os Manchus de destruir o templo. Deste episódio apenas sobreviveram 5 mestres e 15 discípulos que se espalharam e começaram a treinar secretamente pessoas escolhidas na multidão. No final da década de 2000, o abade Shi Yongxin, que havia sido empossado em 1999, começou a autorizar a abertura de filiais do mosteiro fora da China continental. As filiais são dirigidas por monges Shaolin e visam a difundir a cultura Shaolin pelo mundo. Ao longo da história, o mosteiro passou por sucessivas destruições e reconstruções. Ele funciona até os dias de hoje. Hoje, a China é repleta de fatos históricos que mostram a influência dos monges Shaolin nas artes marciais, no uso de ferramentas de trabalho como armas brancas, em terapias e em movimentos religiosos e políticos. O monge Shaolin Kuok Yuan, que teria vivido entre as dinastias Yuan e Ming, ampliou os 18 exercícios originais de Bodhidharma para 108 katis, dividindo-os em 5 principais estilos: serpente, tigre, dragão, leopardo e a garça branca. Além disso, criou um código filosófico com as seguintes normas: treinar ininterruptamente. O treinamento marcial é eterno para o praticante. Treinando sempre, deve buscar o máximo de concentração e precisão, como se cada golpe ou exercício fosse o último a ser dado em sua vida. Por isso, o treinamento é a base da evolução marcial, favorecendo não apenas o desenvolvimento físico e técnico, mas também o condicionamento mental e espiritual do praticante de Kung Fu.
Usar suas técnicas somente para a defesa pessoal. Todos aqueles que praticam e principalmente ensinam artes marciais devem ter como princípio básico a não violência. Seus conhecimentos marciais devem ser usados apenas em último caso para defesa pessoal, quando todos os recursos pacíficos estiverem esgotados. Deve-se evitar o exibicionismo quando sendo algo inútil e nocivo. A ideia é ter consciência da própria força sem necessidade de prová-la a alguém. Deve-se seguir o que ensina o antigo provérbio: forte realmente é aquele que vence sem lutar, mesmo possuído o poder de vencer lutando. Respeitar os superiores. A importância do respeito aos superiores está bem ilustrada no relato sobre o processo de seleção, admissão e treinamento das crianças no ingresso do Templo Shaolin. Seja mestre ou discípulo, o simples fato de ter mais tempo de treino na prática do Kung Fu fará da pessoa alguém a ser respeitada por todos os mais novos. Assim é preservada a hierarquia centrada no respeito aos mais velhos. Segundo a filosofia marcial dos Shaolins, o idoso é sinônimo de sabedoria e, por isso, deve ser sempre respeitado. Ser honesto e sempre demonstrar cordialidade. A amizade e o respeito para com seus semelhantes são de muita importância para quem pratica o Kung Fu. O praticante deve ter respeito e consideração por todos os seres vivos do planeta, desde os homens até os animais mais inferiores. É dever do praticante respeitar também todos aqueles que têm menos tempo de treinamento. Evitar demonstrações de lutas. É de importância vital evitar desafios e lutas fúteis que sirvam apenas ao exibicionismo egoísta e orgulhoso. Nunca ser agressivo ou demonstrar maneiras rudes. Acima de sua condição física, o homem é um ser moral e social. Por isso, os praticantes de Kung Fu precisam ter consciência de que, quando o praticamos, a sociabilidade e as boas maneiras devem estar sempre presentes. Isso quer dizer também que deve ser manter afastado de fofocas, de comentários e de pensamentos negativos, preferindo os pensamentos e atos que elevem e proporcionem a felicidade a todos. Jamais comer carne ou provar bebidas alcoólicas. As proibições à ingestão de carne e de bebidas alcoólicas têm origem nas fundamentações religiosas budistas existentes no Templo Shaolin. Não devemos nos esquecer de que essas regras foram feitas para monges budistas. Entre eles, era estritamente proibido o uso de álcool e de carne. A alimentação deveria observar o princípio budista de jamais matar, o que inclui os animais de cuja carne se pode alimentar. Conter seus impulsos sexuais. É preciso lembrar que as normas foram feitas para monges budistas. Neste caso, em especial, eles não tinham atividades sexuais devido aos votos religiosos. Atualmente, lembra a necessidade de se tomar cuidado com os excessos sexuais, que podem ser fontes de muitos problemas. Jamais ensinar técnicas às pessoas que não são budistas. Esta regra também se aplicava aos monges de mosteiro Shaolin. Partiam do princípio de que ensinar artes marciais para qualquer um era perigoso, visto que muitos iriam somente se interessar pelo aspecto externo da marcialidade. E assim fariam uso indevido dos golpes, muitos deles mortais. Essa questão ainda inspira cuidados na atualidade. A facilidade de acesso aos ensinamentos do Kung Fu trouxe consequências positivas e negativas que devem ser ponderadas. Evitar cobiça e agressividade. A humildade é a base da essência do Kung Fu. O verdadeiro praticante não se ofende com as críticas, nem se envaidece com elogios. Tudo isso é passageiro. O equilíbrio está em seguir pensando como um sábio e agindo como um homem humilde. Segundo a lenda, para o aluno se formar como um monge Shaolin, ele devia passar por 3 exames. Um exame oral, uma competição entre os alunos e a prova final. Atravessar um corredor com 108 bonecos de madeira movidos mecanicamente que atacavam o aluno. Estes bonecos de madeira teriam sido a origem do Mujong. Depois de atravessar o corredor, o aluno tinha de erguer uma urna com desenhos incandescentes de um tigre e um dragão, ou de um louva-a-Deus e uma garça. Os sinais dos animais ficariam impressos no antebraço do agora monge para sempre. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos amantes de artes marciais para que nós possamos aumentar ainda mais a nossa comunidade. Não esqueça também de nos seguir no Instagram, @dojolivre, para continuar acompanhando esses tipos de conteúdos do fantástico universo das artes marciais. Até o próximo vídeo!